9241, ela é uma NBR específica para requisitos ergonômicos para trabalho de escritório com computadores. Então ela vai da parte 1 a 17. O que a gente vai utilizar é a parte 11, que se chama Orientações sobre Usabilidade. Pessoal, um minutinho aqui, ó. Então a NBR 9241, a gente está estudando a parte 11, que são os requisitos ergonômicos para trabalho de escritório com computador. A parte 11 especificamente fala de orientações sobre usabilidade. Quais são os seus objetivos? Principal, definir usabilidade e explicar como identificar a informação necessária na especificação ou avaliação de um computador em termos de medida de desempenho e satisfação do usuário. Então percebam que aqui a NBR trata dos assuntos que a gente vem falando até o momento, que é produtividade, né, medida de desempenho e satisfação do usuário, que é todo aquele outro assunto que a gente vem estudando, né, desde ergonomia até a questão de cognitiva e a usabilidade no sentido de prática, certo? Percebam que ela é um assunto bem amplo. A NBR não pretende esgotar o assunto, né? Isso vem inclusive para quem leu os seus objetivos, percebe isso. Um outro motivo dela é explicar como medidas de desempenho de satisfação podem ser usadas para medir como um único componente ou um componente qualquer interfere ou afeta um sistema como um todo. Então a gente ainda consegue utilizar dessas ideias de medida de desempenho para perceber, para analisar e explicar como que um componente qualquer do meu sistema pode influenciar o sistema como um todo, certo? Então eu posso ter uma questão de medida de desempenho boa, alguma medida com valores agradáveis, que transformam o meu sistema num sistema positivo. Ou eu posso ter parte do meu sistema que tem algum tipo de falha e ele é o responsável por, né, criar essa expectativa de que todo o sistema é ruim, de que todo o sistema é improdutivo ou não cria a satisfação esperada. Essa NBR, ela não trata dos procedimentos de desenvolvimento de sistema. Então não é alguma coisa voltada para a engenharia do software, no desenvolvimento do software. Ela é voltada à avaliação de satisfação e desempenho. Beleza? Tranquilo? Posso apagar? Vocês estão copiando? Legal vocês copiarem, anotarem, darem uma grifada, apesar de que a NBR está lá no material da cima. A NBR, primeiramente, ela faz algumas definições para que a partir da leitura do texto a gente sempre entenda esse contexto da mesma forma. A primeira definição é usabilidade, que é a medida na qual a gente vai definir, né, por onde, ou a medida que vai ser utilizada para especificar os objetivos de eficácia, eficiência, satisfação e contexto. Em geral, usabilidade é quais são as medidas que a gente vai identificar e quais são as medidas que a gente vai utilizar para categorizar aqui, para especificar os demais valores. Eficácia, ela chama de acurácia ou completude com as quais os usuários alcançam os objetivos. O que é essa acurácia aí? É quão próximo, né, da perfeição esse usuário está. Então vamos entender a acurácia da seguinte forma: eu dei 10 tiros e acertei os 10 no alvo, certo? Então eu tenho 100% de acurácia, certo? Eu dei 10 tiros, acertei 9 na mosca, tenho 90% de acurácia, 93%, dependendo de onde o outro tiro acertar. Entendido o que é
A gente vê muito isso em jogo, né? O pessoal que joga, vê a accuracy, e é a mesma ideia, a acurácia em português é mais raro de ver. A acurácia ou completude. Completude é um outro termo, né, que tem a ver com o quão do completo ele foi no seu objetivo. Quanto do objetivo que ele tinha que foi atendido. Eficiência são recursos gastos em relação à acurácia e à abrangência com as quais os usuários atingem os seus objetivos. Então, o quão dispendioso é atingir aquela acurácia. Então, eu tenho a questão da eficácia, que é o quanto que eu estou próximo da plenitude, lá do 100%, que é a completude, né? Quanto dos meus objetivos eu consigo alcançar com aquela interface. A eficiência é qual é o trabalho que isso dá, né? Qual é o dispêndio de tempo, de recurso. Então vamos continuar aqui, a definição que a NBR faz de satisfação, eu acho que é a mais legal de todas. Ele fala que satisfação é a ausência de desconforto e presença de atitudes positivas para com o uso do produto. Eu acho que essa é a melhor definição de satisfação para avaliação do mundo. A ausência de desconforto, seja esse desconforto em qualquer sentido, seja ergonômico, né, ou intelectual, e também a existência de atitudes positivas para com a utilização do sistema. Beleza? Contexto de uso. Presta atenção nessa aqui, que isso aqui é importante saber. Contexto de uso inclui usuários, tarefas, equipamentos, ambiente físico e social no qual o produto é usado. Então, usuário, tarefa, equipamento, que seja hardware, software, qualquer coisa que seja necessário, ambiente físico e social no qual o produto é usado. Então, quando a gente fala da descrição do cenário, do contexto de uso, eu estou descrevendo todo o contexto. Quem usa, aonde usa, em qual circunstância usa, em que condição usa, com quem usa, certo? Esse é o contexto de uso. Sistema de trabalho é um sistema composto pelo usuário, equipamento, tarefas, o ambiente físico e social com o propósito de alcançar objetivos específicos. Então, olha só, contexto de uso e sistema de trabalho é diferente. Eles envolvem as pessoas, os equipamentos, o ambiente social e físico, mas o sistema de trabalho eu defino um objetivo específico. Tá? Então, contexto de uso é de modo geral. Sistema de trabalho é quando eu defino um objetivo. Então, é aquele cenário das pessoas que tem o objetivo de fazer cadastro de currículo. É esse sistema. Contexto geral é todo o cenário, história. O usuário é a pessoa que interage com o produto, né? Então, nós os traficantes somos os únicos que temos usuários, né? E não clientes. São nós os brothers. Objetivo são os resultados pretendidos. Tarefa é o conjunto de ação necessária para alcançar o objetivo. Beleza? Tarefa, conjunto de ações necessárias para alcançar o objetivo. Produto, parte do equipamento para a qual a usabilidade é especificada ou avaliada. E medida é o valor resultante da medição e o processo usado para obter tal valor. Então, o produto, eu posso estar falando da aplicação inteira, de uma área da aplicação, de uma única tela, de uma única ferramenta, de uma única utilidade, os componentes da usabilidade, baseado naquilo que a gente referenciou. Eu tenho uma relação entre o usuário e o seu objetivo, que é o resultado pretendido, né? Então eu tenho o usuário, o objetivo e a relação entre os dois é o resultado pretendido, é o que se espera dessa ação. Nós temos tarefas, equipamentos e ambiente que agregam aqui, né, que compõem essa ideia de obedecer e de atingir os objetivos. Isso acima de um produto.
Então o que eu estou falando? O usuário inserido com a sua tarefa nos seus equipamentos, dentro daquele ambiente físico e social de onde ele pertence e de onde ele está naquele momento, ele tem um objetivo acerca do produto que ele está utilizando. O produto é uma parte desse sistema que nós estamos avaliando. Isso a gente chama de resultado pretendido. A usabilidade inclui eficácia, eficiência e a satisfação do usuário de acordo com o seu objetivo. Aí é que está aquele lance da acurácia, da completude. Eu usuário, com as minhas tarefas a fazer, com as minhas ações, utilizando os equipamentos que me são disponíveis, no ambiente físico e social do qual eu pertenço. Tenho objetivos e por esses objetivos eu utilizo um determinado produto. O quanto do que eu estou satisfeito da minha eficiência e da eficácia desse objetivo é o que eu defino como usabilidade. Por exemplo, eficácia tem a ver com aquela completude. Quando eu consigo 100% do que eu preciso fazer com esse objetivo, sem despender muito recurso, muito tempo, ou muito dinheiro, ou tenho que fazer muitas ações, e fico satisfeito com o resultado, essa é a condição excelente de usabilidade. Entenderam ou não? Entenderam? Ou não? Nossa, grito. E aí? Entendido então, né? Quem cala consente. Então, entendam isso. Eu avalio, né, dentro desses contextos. Eu tenho uma separação, que é quem é o meu usuário, aonde ele está, qual é o seu ambiente físico e social, quais são os equipamentos que lhe são disponíveis, quais são as tarefas que ele precisa executar, onde está o produto, qual é o produto, e aí eu tenho seus objetivos. Quanto do objetivo que ele consegue cumprir, quanto de tarefa que ele tem que despender e qual é o seu nível de satisfação, é o que eu chamo de usabilidade. Beleza? Para eu fazer a avaliação dessa usabilidade, eu preciso definir principalmente 3 informações que são fundamentais. Descrição dos objetivos pretendidos, descrição clara dos meus objetivos, do que eu pretendo, aonde eu vou, o que eu vou fazer, etc. Uma descrição dos componentes do contexto de uso, que pode ser um contexto de uso existente para uma ferramenta, uma interface que existe e ela já está implantada, eu estou avaliando aquela interface, ou pretendida. Qual é a descrição de um contexto de uso pretendido? Certo? Então eu tenho que ter a descrição dos objetivos e a descrição do contexto de uso pretendido ou existente. O que é contexto de uso? Usuário, tarefas, equipamentos, que inclui software, hardware, materiais, e o ambiente físico e social, certo? Esse é o contexto de uso. Claro? Tranquilo? E o valor da eficácia e da satisfação que é esperado, real ou desejado. Então, qual é, nessa avaliação, o que nós temos como marcos, o que nós temos como metas, o que determina que uma avaliação está péssima, o que determina que uma avaliação está ruim, o que determina que uma avaliação está boa, ótima ou acima da média, certo? Eu não posso, se eu perguntar para você assim, você gosta do Windows? Aí o cara que usa Linux vai falar, não gosta. Por quê? Porque é muito ruim. Baseado em que ele define muito ruim? Se você pergunta para uma pessoa que só utilizou o Windows a vida inteira, você gosta do Windows? Gosto. Por quê? Porque ele é muito bom.
Qual é o contexto de muito bom? Certo? Onde que está certo e onde que está errado? Então a gente precisa definir. E esses são os valores de eficácia e da satisfação. O que é eficácia nesse caso? Acurácia e completude, não é? O quanto do meu objetivo eu estou satisfazendo, o quanto dos meus objetivos eu estou alcançando, isso é eficácia nesse contexto. E satisfação é o quanto que eu estou satisfeito, literalmente, com a utilização daquela ferramenta. Eu gosto dessa ferramenta, eu sou produtivo com essa ferramenta, eu dou o esperado de resultado com essa ferramenta. Ela tem interface que usa mnemônicos que me são agradáveis, que utiliza metáforas que fazem parte do meu contexto. Então isso é a satisfação. Valores de eficácia, o quanto do objetivo, o quanto do total do objetivo que eu alcanço, e de satisfação é o quanto que eu estou contribuindo para a produtividade e satisfação do usuário naquele momento. Essa é a maneira que nós vamos conseguir avaliar uma interface. Sem essas informações fica impossível. Pode haver mais? Pode, dependendo do seu grau de especificidade e da complexidade da avaliação que você está fazendo. Vocês estão entendendo? Então, se a gente fosse montar a avaliação de qualquer interface que seja hoje, a gente teria que descrever os objetivos, o que nós queremos avaliar, quais são as atitudes, quais são os resultados, quais são as áreas do produto que nós vamos avaliar, em que contexto, e aí ok. Aí eu entro, já que eu estou falando de contexto, eu entro e falo do contexto de uso. Eu vou avaliar este usuário. Qual é o perfil do usuário? É um usuário que já trabalha 10 anos, um que trabalha 6 meses, um que trabalha 3 dias, um que nunca viu a ferramenta antes. Ele vai usar o software, a aplicação, no seu próprio ambiente de trabalho, ele vai utilizar num laboratório de ambiente controlado, ele vai fazer qual tarefa, o que eu pretendo dele, certo? E aí eu analiso e eu descrevo qual é o contexto de uso que essa avaliação vai ser realizada. E por último, quais são os meus marcos, quais são as minhas metas, o que eu defino como meta, como valor de eficácia e como valor de satisfação. Como que eu digo que aquele usuário, ou que aquela avaliação naquele contexto de uso foi ótima, foi muito ruim. Percebam que eu não estou avaliando o usuário, isso é muito difícil, parece que não, mas é difícil. Quando a gente começa a descrever o que a gente está avaliando, parece que nós estamos avaliando o usuário, não é uma prova ao usuário. O que eu estou avaliando? Contexto de uso. Um usuário que já trabalha com um aplicativo similar da concorrência há 5 anos, utilizando o seu próprio computador no seu ambiente normal de trabalho, obteve eficácia X na utilização do aplicativo pela primeira vez e a sua satisfação foi Y. Esse é um contexto, é isso que eu estou avaliando. Um usuário que nunca teve contato com nenhuma aplicação parecida, em um laboratório com um computador controlado, um ambiente controlado, monitorado, com gravação, obteve eficácia Y e satisfação Z. É isso que eu estou avaliando, não é o usuário. Beleza? Azar, eu acho que está bom. Aí, eu nem vou passar ali não, porque eu já estou falando disso. Eu tenho a descrição do usuário, a descrição das tarefas, a descrição do equipamento, a descrição do ambiente, certo? A gente tem um anexo A na NBR, nós vamos ver na próxima aula, nós vamos ver esse anexo, e eu acho que é legal a gente trabalhar com ele, certo? Ele fornece exemplo de quais são os componentes. É uma planilha, é uma tabela, ela já tem ali descrito alguns campos, e a gente, eu acho que vendo essa tabela vai ficar mais legal de entender, certo? Questão da eficácia, da satisfação. Nós também temos
um modelo para isso, uma tabelinha que traz isso. Eu posso fazer a avaliação comparativa de produtos. A NBR, ela traz condições para que eu faça avaliação e compare entre produtos, certo? Quais são os passos? Identificar o contexto. Qual é a saída dessa ação, então? Especificar o contexto. Então aí, quando eu identifico qual é o contexto, eu analiso o universo. Então percebam que eu estou falando de dois produtos que já existem. E é por isso que eu vou escolher entre dois. Eu analiso quais são os contextos. Isso eu posso analisar de forma ainda mais diversa. Por exemplo, eu tenho um software que exige o Windows 7. Eu tenho outro que é web, pode ser usado em qualquer ambiente. Eu tenho um que utiliza um servidor X configuração, outro que utiliza o servidor Y configuração. Um que me demanda licença disso, outro que me demanda licença daquilo. Um onde eu consigo cumprir todas as tarefas assim, assim, assim. Outro que eu tenho uma limitação assim, assim, assado de tarefas. Então eu posso analisar esse contexto do mais diferente possível. Identifico o contexto, aí eu tenho uma especificação de contexto que vai ser utilizada para avaliar os dois produtos. Ok? Então eu seleciono os critérios e valores de medida. Então o que eu vou estar avaliando? Qual é o critério que eu vou estar avaliando e quais são as medidas que eu vou fazer. A partir daí eu tenho a especificação de usabilidade esperada, certo? Então eu passo a avaliar a usabilidade e eu tenho a partir dessa atividade um relatório de conformidade. Conformidade com o quê? Conformidade com a usabilidade que foi especificada, certo? Aqui, ó, conformidade com isso aqui. Um objetivo que obedece a essa descrição me traz valores X e Y de eficácia e satisfação, que é a usabilidade que foi estipulada, especificada. Esse relatório de conformidade é um relatório de conformidade com aquilo que eu defini como valores e critérios, certo? A partir daqui eu tenho um reprojeto, uma reavaliação. Reprojeto é a melhor palavra mesmo, né? Eu vou pegar, desenvolvo, implemento, complemento, está pronto, não está pronto, e isso me traz como saída melhoria. Entendido? Beleza? Então do lado de cá entendam como ação, do lado de cá entendam como resultado das ações. Identifiquei contexto, tenho contexto especificado. Selecionei critérios e medidas, tenho a especificação da usabilidade. Avaliei a usabilidade, eu tenho um relatório de conformidade. Com esse relatório eu tenho um reprojeto, esse reprojeto me traz melhorias. Chique? Beleza? Que é uma tarefa da avaliação de interface, determina se um sistema de trabalho for julgado insatisfatório, convém que sejam conduzidas análises sistemáticas da contribuição de diferentes componentes do contexto de uso. Então olha só, se eu tenho algum problema, se tem alguma coisa que não está satisfatória, eu preciso analisar sistematicamente, né? Quer dizer que seguindo um sistema, um algoritmo, né? A contribuição de diferentes componentes do contexto de uso. Que são os componentes do contexto de uso? O usuário, o ambiente, os componentes do hardware. Isso. E tem Produto, o ambiente social e físico. Exatamente isso. Então eu analiso sistematicamente. Eu estou com algum problema? Tem alguma medida que não está satisfatória? Então eu preciso analisar sistematicamente quais os componentes, né, ou os componentes, para perceber qual é a sua contribuição para esses valores satisfatórios e insatisfatórios. Convém também considerar as interações diretas entre componentes. Dessa forma, eu determino a causa do problema.
Por exemplo, se eu analiso o ambiente de trabalho, todo mundo sabe a tarefa. Eu analiso o hardware, todos os computadores estão dentro das especificações mínimas para o funcionamento da aplicação. Mas quando eu analiso o ambiente e o hardware, eu percebo que as pessoas, por não terem divisão nas suas bases, conversam demais. Então o problema não é nem o componente ser humano, usuário, nem o componente computador isoladamente. É a relação entre essas tarefas que é o problema. Por exemplo, o cara descobriu que se ele digita HTTPS, ele entra no Facebook. Aí ele ensina a turma. O problema não é o computador, nem o cara. O problema é essa relação que houve no ambiente, entendeu? Então eu posso analisar sistematicamente cada componente. Então toda essa parte de segurança na empresa, parte de proxy, esse tipo de coisa, envolve o ambiente. Ele está dentro do ambiente físico ou dos equipamentos. Vai depender da sua análise. Por exemplo, existe o proxy? Existe, ele é um componente, certo? Ele é um componente de equipamento, né? Ele é um hardware com software específico fazendo esse componente, né? Ele faz parte do trabalho desse usuário? Não, ele não trabalha mexendo no proxy, mas o proxy interage com o seu ambiente físico. Então, para esse usuário especificamente, o proxy é uma parte do ambiente físico. Pode ser que para você, analista de TI, seja não só o ambiente físico, seja uma das suas tarefas. Então, a gente vai analisar por contexto. É legal também eu determinar quais componentes são passíveis de mudança. Então, eu analisei. Eu não tenho um problema especificamente. Eu só não consigo bater a meta. Eu tenho uma meta de 100%, uma de 110. Todo mundo bate de 110 e eu não bato de 110. Existe alguma coisa que vale a mudança? Também é possível identificar com essa avaliação diagnóstica. E o melhor, determina se o problema está relacionado ao produto ou ao ambiente. O pessoal que trabalha com web tem que garantir isso aqui. Por exemplo, o seu usuário reclama para você que o aplicativo não funciona, não consegue subir as fotos para a galeria. Aí ele te manda as fotos por e-mail e você consegue subir as fotos para a galeria. Aí você vai perceber, você vai pesquisar e analisa que o problema não é a sua aplicação. O problema é que o cara utiliza o Internet Explorer 7.1. Então o problema não é a sua aplicação. Então não faz parte do produto o problema, faz parte do ambiente, certo? O cara no escritório fala para você assim, cara, lá no escritório eu consigo usar o painel de controle da loja que você fez para mim, mas lá de casa eu não consigo. Aí você vai ver, mas eu devo ser o computador. Não é o computador, porque eu levo o notebook do serviço para casa, da casa do serviço, é o mesmo computador. É a tua aplicação. Tem hora que funciona, hora que não funciona. Tem cliente, eu já tive um cliente que chegou a falar para mim que o site não funcionava em determinado horário. Em determinado horário, o site não funciona. Vai ver, ele cochila nessa hora, né, cara? Tô buscando uma hora. Não era o caso. Então, como é que você vai provar para esse cara que não é o horário? Se ele chegou ao ponto de falar para você que o problema é o horário, é porque, velho, ele não entende absolutamente nada do assunto. Então não adianta nem querer dar uma explicação sobre o assunto. É perda de tempo da tua parte. O cara já provou para você que ele não vai entrar nesse aspecto do assunto. Mas como é que você faz? Analisa, diagnostica, aí você percebe que lá na casa do cara, ele usa o modo em 3G da Oi. Eu me lembro. Aí não funciona. Por quê? Porque eu subir a foto demora mais do que o tempo limite do navegador. Não é um problema da aplicação, nem do notebook, que era a ferramenta que você imaginou que era o problema. Tampouco do navegador. Era da velocidade da navegação.
Então eu consigo ter a análise dos componentes do contexto, a análise da relação entre os componentes do contexto, possíveis melhorias e mudanças, além de determinar se o problema está relacionado ao produto ou ao ambiente. Eu tenho um problema lá que a gente já está 2 meses atrás desse problema. A empresa tem mais de uma empresa, igual é comum, né? Tipo, você tem uma empresa, lá dentro tem 6, 7 CPJs, é muito normal, comum que tem. Aí o que acontece? Tem uma empresa A e uma empresa B. A empresa A é a que faz maior movimentação bancária, a empresa B faz um pouco menos. E aí a gente pega o arquivo de retorno do banco, dos pagamentos de boleto, e sobe no sistema da RP para fazer a conciliação bancária. De um banco dá certo, do outro banco tem dia que dá, tem dia que não dá. É o mesmo banco, mesmo tipo de conta, mesmo software, mesmo site, mesma máquina, mesmo usuário, fazendo a tarefa. Ele faz, não dá erro. No outro dia ele faz, dá erro numa das contas. São 4 contas bancárias. Dá erro em uma conta. No outro dia não dá em nenhuma. No outro dia dá em 2 contas. No outro dia não dá em nenhuma. No outro dia dá em 3 contas. E só o Satã vai lá e entender o que está acontecendo. Porque, fala para você, o bicho é bravo. Aí você analisa o que? Ah, ela salva o arquivo na rede. Então deve ser um problema de permissão. Passa a salvar o arquivo no desktop. Ah, deve ser problema de permissão na máquina. Passa o usuário para o administrador. Deve ser a internet do fulano. Faz o outro usuário fazer a tarefa. Deve ser um problema na conta. Aí no outro dia a conta não dá defeito. Vai fazendo sim. Eu estou nesse momento aqui, ó. O problema é de interface